Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na sexta-feira da terceira semana da Quaresma e a liturgia de hoje nos convida a ouvir o chamado de Deus para que possamos trilhar o caminho certo. O tempo da Quaresma é esse tempo que nós buscamos acertar a nossa caminhada com Deus. Esse tempo de conversão, esse tempo de mudança, esse tempo, meus irmãos, que somos convidados a olhar com sinceridade para a nossa vida. E muitas vezes nós seguimos caminhos que vão nos distanciando de Deus, vão nos distanciando da verdade do Evangelho, da verdade dos ensinamentos do Senhor. Por isso que esse tempo nós iniciamos lá na quarta-feira de cinzas, com a leitura de Joel, dizendo: volta meu povo, volta para o Senhor, voltai-vos para o Senhor enquanto há tempo. E cada um de nós que somos convidados a voltar para o Senhor, quantas vezes nós deixamos e ocupamos o lugar de Deus? Quantas vezes colocamos outras coisas no lugar de Deus? E que coisas são essas? Às vezes o nosso interesse pessoal, as nossas preocupações, os nossos desejos, as nossas ocupações, tantas coisas que nós vamos ocupando o lugar de Deus. Por isso a palavra de Deus hoje nos faz uma pergunta, Uma pergunta ao mesmo tempo simples, mas uma pergunta profunda. Nossos caminhos estão realmente conduzidos a Deus? A minha vida está sendo realmente conduzida ao Senhor? Por isso a palavra de Deus, essa primeira leitura, vem nos mostrando a importância de nós refletirmos, de nós rezarmos, de nós praticarmos a penitência, tudo isso com um objetivo. O objetivo é alinhar a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Porque, meus irmãos, segundo a leitura que nós ouvimos hoje, o pecado derruba, mas Deus quer nos levantar. Foi isso que nós vimos na primeira leitura de hoje do profeta Oséias, O profeta Oséias transmite esse apelo de Deus, para que o povo volte para Ele, porque o pecado tem essa força de derrubar, mas Deus quer nos levantar, Deus pode nos levantar, Deus quer nos afastar do mal. O pecado tem essa força de nos colocar no chão, mas Deus quer nos reerguer, nos levantar como filhos. E quando nós voltamos para Deus, quando nós acolhemos a sua palavra, seus ensinamentos, quando nós deixamos-nos conduzir pelos seus ensinamentos, amando como Ele amou, vivendo como Ele viveu, pensando como Ele pensou, nós alinhamos a nossa vida segundo os seus ensinamentos. E aí nós encontramos força, coragem, nós encontramos consolo, esperança nas horas difíceis, nas horas de dificuldade de nossas vidas. Amados irmãos, esse é o discurso que Oséias faz hoje, nos mostrando que Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que cura, é um Deus que restaura, que nos livra dos desvios. O povo vivia desviando dos caminhos do Senhor. E Oséias vem com um clamor, vem com um ensinamento, dizendo: para que vocês alinhem o ensinamento de Deus, dos caminhos do Senhor, é preciso de algo muito importante, algo que nós vivemos nesse período quaresmal: conversão. E conversão, amados irmãos, é coisa do dia a dia. Cada dia nós temos algo a mudar, cada dia nós temos algo a converter, cada dia nós temos algo a transformar em nossa vida. De repente uma ideia, um pensamento, uma mania que nós temos,
Quaresma é esse tempo propício para que nós possamos olhar para nós mesmos e melhorarmos cada vez a nossa ação diante de Deus. Nós vimos aqui que o profeta Oséias usa, algumas imagens bonitas para falar da presença de Deus. Flores como o lírio, raízes profundas, fortes como o Líbano. Tudo isso para mostrar que se nós estivermos alicerçados em sua palavra, se nós estivermos alinhados com seus ensinamentos, certamente iremos resistir a tantas forças do mal que querem nos derrubar, que querem nos destruir, que querem nos afastar. Mas Deus quer nos reerguer cada vez mais. Mas é no Evangelho, meus irmãos, que nós ouvimos hoje, esse Evangelho tão bonito, onde Jesus nos mostra a força do seu amor. O Evangelho nos mostra que o centro de tudo, o centro de todos os mandamentos é o mandamento do amor. É onde está o centro da nossa vida. Toda lei se resume nele. Toda lei se resume no amor. Aliás, é o próprio Santo Agostinho que vai dizer: ame e faça o que quiser. Porque quem ama, meus irmãos, não prejudica o outro. Quem ama não faz o outro sofrer. Quem ama não rouba. Quem ama não mente. Quem ama não odeia. Quem ama, meus irmãos, não levanta falso testemunho. Por isso o mandamento do amor, ele está acima de todos os outros mandamentos. Primeiro o amor a Deus, depois o amor ao próximo. Fiquei pensando como que nós poderíamos viver esta palavra que nós ouvimos na liturgia de hoje. E aqui eu gostaria de elencar 3 ações. A primeira delas, fazer um exame de consciência da própria vida. Nós estamos vivendo hoje, a jornada 24 horas com o Senhor. Esse tempo que nos é dado de adoração, esse tempo que nos é dado, do sacramento da penitência, para que nós possamos até nos perguntar: o que hoje está ocupando o lugar de Deus na minha vida? E fazendo esse exame de consciência, eu vou conscientizando daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu preciso mudar. A segunda atitude deve ser uma atitude de conversão, da busca do perdão, ter a humildade de reconhecer as nossas falhas e procurar a reconciliação com Deus, especialmente através do sacramento da penitência, do sacramento da confissão. E a terceira prática é praticar o amor no dia a dia. O amor nós praticamos, meus irmãos, através do gesto, do gesto do perdão para com o próximo, do gesto de ajudar o outro. O amor nós praticamos através do acolhimento àquele que está do nosso lado, uma palavra de atenção, uma palavra de amizade com aquele que precisa, escutar o outro que está do nosso lado. Tudo isso vai nos ajudando a viver esse compromisso de amor com Deus e com os irmãos.